Oi pessoal, eu sou a Aimee, sejam bem-vindos ao meu novo canal. Todo ano o Oscar, que é a premiação da Academia, acontece em fevereiro. E em janeiro, quando eles liberam as indicações, o meu mês é pautado em fazer uma maratona de filmes, claro. Eu tenho o objetivo de em algum dia conseguir assistir todos os filmes indicados na categoria, em todas as categorias, antes da cerimônia. Como isso é um pouco complicado, porque são muitas indicações, a cada ano eu tenho a meta de assistir pelo menos mais do que o ano anterior. Isso até a data da cerimônia, para que eu já possa chegar sabendo alguma coisa e torcendo pra alguém. E aí eu achei que seria incrível começar esse canal com uma série especial sobre o Oscar. Esse ano, além da maratona, eu resolvi me propor um outro desafio que também tem a ver com uma outra paixão minha, que é a literatura. O que acontece? Pra quem não tá ligado, no Oscar existem duas categorias de indicação para melhor roteiro. Tem uma categoria que é de melhor roteiro original, que premia obras que tem um roteiro todo completamente original. E tem o de melhor roteiro adaptado, que premia, enfim, os roteiros que são baseados em alguma outra obra prévia. Geralmente é algum livro ou alguma peça, ou, como a gente teve esse ano, um filme anterior. Eu acho que seria legal fazer um desafio de ler os livros indicados, as obras indicadas, adaptadas para o melhor roteiro. Não sei se deu pra entender muito bem. Eu nunca fiz isso antes, então a ideia é eu vir aqui contar pra vocês o que eu achei da história, tanto da adaptação, tanto da história original, da obra original, quanto o filme. Quais são os pontos de diferença, enfim, contar pra vocês o que eu achei. Será que os filmes nesses casos vão superar os livros? Eu já li o primeiro indicado e eu já vi o primeiro filme, Uma Noite em Miami, ou One Night in Miami, do Ken Powers, baseado numa peça do mesmo nome, do mesmo autor. Já vou dizer que eu amei muito, demais. Eu li a peça e eu assisti o filme em sequência, então eu tava com o roteiro bem fresquinho na minha cabeça. Essa peça conta a história de 4 figuras históricas muito importantes do século XX, mais especificamente na década de 60 nos Estados Unidos. O Malcolm X, Sam Cooke, o Jim Brown e o Cassius Clay, que depois ficou conhecido mundialmente como Muhammad Ali. O Malcolm X, pra quem não sabe, né, ele era um ativista do movimento negro, enfim, de uma das vertentes do movimento negro da década de 60, da época das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. O Sam Cooke é considerado o pai do soul. O Jim Brown era um jogador, se eu não me engano, de futebol americano. E o Cassius Clay, o Muhammad Ali, é um dos maiores boxeadores, né, da história. O enredo é muito simples, né? Depois que o Cassius Clay ele ganha uma partida de boxe, os 4 vão se encontrar num quarto de hotel do Malcolm X para poder celebrar a noite, celebrar a vitória. Eles passam uma noite conversando sobre muita coisa, né? E aí o ponto que é mais predominante nessa obra que eles conversam é sobre a luta das pessoas negras pelos direitos civis na década, e todos eles enfrentavam racismo, mas cada um deles tinha uma visão diferente sobre como deveria se lutar, o que deveria ser feito. E a força dessas histórias são os diálogos, com certeza, porque a peça se passa literalmente só no quarto de hotel, e eles discutindo entre si. Eu acho que esse livro é muito importante porque mostra que existem diferenças de pensamento entre um grupo de pessoas, né? E aqui nesse caso, pessoas negras, que é sério, nossa, as pessoas elas pensam diferente, uau. Mas a gente tende a colocar esses grupos, principalmente grupos minoritários, como se tivessem comportamentos homogêneos, se tivessem pensamentos homogêneos e se tivessem os mesmos pensamentos sobre como superar, né, essas opressões. Essa peça é justamente eles discutindo, sabe? Um falando uma coisa e o outro dando um contraponto. E você consegue entender o lado de cada um, mesmo quando eles falam coisas opostas. Eu não conhecia muito sobre o Malcolm X. Eu comecei a pesquisar mais sobre a história dele depois de ler a peça e ver o filme. A imagem dele como ativista foi muito deturpada e propositalmente manchada, assim, porque ele tinha uma visão de que as pessoas negras deveriam se proteger, custe o que custar. Esse pensamento foi muito demonizado, porque sempre estava em oposição ao Martin Luther King. Tinha uma abordagem baseada na desobediência civil, tinha uma abordagem baseada no pacifismo. Então, o Martin Luther King ele fazia os protestos e era coagido pela polícia de uma forma extremamente violenta
Mas ele tinha aquela visão de, tipo, doa outra cara, outra face, doa a outra cara tapa, sabe? Enquanto o Malcolm X tinha uma visão diferente. Ele tinha uma visão de que quando você é encontrado com violência, você tem o direito de se proteger, custe o que custar. Não é à toa que hoje em dia a gente fala muito sobre Martin Luther King. O Martin Luther King, ele é visto com uma forma muito positiva hoje e o Malcolm X não. Porque eles construíram a narrativa de que o Malcolm X era uma pessoa violenta. Sendo que ele só falava basicamente de, tipo, se você é encontrado com violência, você tem o direito de se defender, sabe? É uma coisa muito simples, mas acho que foi interessante pra narrativa, né? Enfim, os opressores, no caso, valorizarem esse discurso do Martin Luther King de pacifismo e demonizarem o discurso do Malcolm X. Eu acho que a luta dele foi muito importante, assim. Ele inspirou bastante os Panteras Negras na década seguinte. Por isso eu vou deixar algumas indicações de conteúdo extra sobre o Malcolm X aqui no box de comentários. Se vocês tiverem interesse, eu muito recomendo muito que vocês pesquisem mais sobre. Não só ele, mas enfim, toda a questão racial em geral. A gente precisa fazer o nosso trabalho. A gente tem que ativamente buscar esse conhecimento. Eu assisti o filme logo depois da leitura da peça, então tava bem fresquinho na minha cabeça. A maior diferença do filme pro texto é que enquanto a peça se passa somente num quarto de hotel, o filme mostra algumas cenas fora. Por exemplo, em mais de uma ocasião, um dos personagens sai do quarto do hotel e a gente não acompanha esses personagens que saem, né? A gente só fica com os personagens que estão dentro do quarto do filme. A gente consegue acompanhar isso, então são tipo cenas adicionais, sabe? Já é a segunda vez que eu tento falar sobre esse livro, que é... Tá de cabeça pra baixo. Que é Meu Pai, o filme do Florian Zeller, que é baseado na peça de nome The Father, ou Pai, que também é do Florian Zeller. E o Florian Zeller dirigiu também o filme. Então, a história é dele, né? Em questão de narrativa, ele teve um controle muito grande sobre o que ele queria passar. O filme conta a história de um homem chamado Anthony, que é um idoso e que tá num processo de perda degenerativa, assim, de memória. O autor, ele basicamente coloca a gente na cabeça do Anthony e mostra pra gente como que é pra pessoa que tá passando. E ele também fala de como esse processo afeta as pessoas que estão na família, né? A volta, assim, de uma pessoa que tá nesse processo degenerativo. Conta muito a história dele, do Anthony, com a Anna, se eu não me engano, que é a filha dele, que é a pessoa ali que toma conta, digamos, dele. Né? E ele é um homem que não sabe que ele tem... Então, ele não sabe que ele tá nessa condição, certo? O autor, ele se utiliza de dois artifícios muito interessantes para poder colocar a gente na pele do Anthony. Primeiro é que a narrativa, ela é muito confusa, é intencionalmente bagunçada, né? Existem cenas que estão fora de uma ordem cronológica, é um pouco confuso pro leitor que tá lendo a peça e pra pessoa que tá vendo o filme. Porque é assim que o Anthony pensa, sabe? Pra ele é uma coisa que foi falada há muitos anos, ele lembra como se fosse ontem. E aí uma outra coisa ele já não esquece. E o segundo ponto é que quando ele não lembra de uma pessoa, são autores diferentes para poder mostrar como ele vê isso, né? Que são pessoas estranhas, são pessoas que ele não reconhece e a gente não reconhece, né? Eu acho que muita gente que tem alguém na família que tenha passado por um processo de perda de memória, né, degenerativo, assim, vai se identificar que ele, de fato, aborda essa questão familiar, essa questão de como é difícil você ter alguém na família que sofre com algum problema desse. E também mostra o lado da pessoa que tá vivendo isso e que não sabe que tá vivendo isso. A pessoa, ela tá bem, porque as pessoas que estão à volta, que estão cuidando dela, estão exagerando, estão se metendo na vida dela. De fato, eu não acho que você precise ler a peça, sabe? Eu acho que o filme, ele já é muito inteiro por ele mesmo. Eu recomendaria o livro, a peça também tá difícil de achar. Eu acho que só o filme já é o suficiente nesse caso. Tô lendo agora Nomadland, que é um livro de reportagem. Tá me deixando muito indignada. Bom, é uma reportagem que se passa depois da crise de 2008 nos Estados Unidos. E tem como recorte as pessoas que viraram basicamente nômades contemporâneos, que vivendo em van, em camping e tal, porque perderam tudo, porque perderam o emprego, porque perderam as economias, porque não conseguem sustentar o valor de um aluguel, que é muito caro,
ou não conseguiram sustentar o valor da hipoteca por causa da crise. E aí elas passaram a viver na estrada. E aí o recorte muito específico são pessoas que são idosas e que estão fazendo isso e que têm que trabalhar, que vão em busca de empregos temporários em vários lugares dos Estados Unidos para poder se sustentar e trabalhando aí com mais de 70 anos em trabalhos que são super condições horríveis de trabalho. Então essa temática trabalhista eu acho que é muito grande no livro, fala bastante sobre como esses empregos temporários é uma flexibilização do vínculo trabalhista, né? Então essas pessoas elas vão de um lugar para o outro, não tem segurança nenhuma, às vezes trabalhando muitas horas, fazendo turnos muito grandes e recebendo, tipo, um salário mínimo ou menos de um salário mínimo, às vezes, em alguns casos. Em vários casos, tendo infrações trabalhistas também. Como são invisibilizadas essas pessoas, né? E focando muito nessa questão da senioridade, né? Das pessoas maiores de 65 anos, já aposentadas, mas que a própria aposentadoria não dá nem pra pagar o aluguel, sabe? Então, tipo, que aposentadoria é essa? Enfim. E que não tem nenhuma perspectiva de fato parar de trabalhar. Então eu tô achando um ótimo tapa na cara. Eu não pensava muito sobre essa questão da senioridade, aposentadoria. Nunca nem parei pra pensar, sabe aquela coisa que você nunca parou pra pensar, assim? Então eu achei bem interessante tomar esse tapa na cara e aprender mais sobre. Eu ainda não li o Tigre Branco, mas eu acho que dos livros, provavelmente esse é o que é mais diferente. Durante a minha leitura, eu fiquei chocada com algumas coisas, fiquei indignada com muitas coisas. Foi um livro que me causou muita revolta. E realmente eu acho que é uma leitura muito, muito importante. Mesmo se você ver o filme. Acho que as maiores diferenças entre o livro e o filme é que o filme, ele é ficcionalizado, né, digamos. A personagem principal que eles focam é a Fern no filme, e ela não existe aqui no livro. O filme, ele tem pouquíssimos atores que são atores de fato e não pessoas, assim, reais, digamos. Então eu acho que nesse ponto a Chloe Zhao, ela fez um trabalho estupendo, porque eu acho que deve ser muito difícil você dirigir pessoas que não são atores, enfim, aproveitar as histórias e saber que aquelas histórias aconteceram de fato com aquelas pessoas e mesclar com a narrativa ficcional, que é a da personagem principal. Acho que a maior diferença entre o filme e o livro é que o filme ele mostra as questões individuais dos personagens, principalmente da personagem principal, que é ficcional, que é a Fern. Se eu tivesse que pensar numa temática que perpassa o filme todo, é a questão da perda de pessoas queridas, de um ideal de vida, a perda de uma realidade que elas estavam acostumadas. Mas eu realmente acho que ela não substitui o livro. Na reportagem a gente tem essas visões individuais, aqui ela também aponta as questões estruturais e sociais que fizeram com que essas pessoas tivessem que tomar essa decisão de morar em vans e morar na estrada. Ela aborda isso de uma perspectiva social e uma perspectiva estrutural. São propostas diferentes, assim, são bem distintas, e eu acho que por isso que uma não anula a outra. Eu senti um pouco de falta de alguma abordagem mais social, mais estrutural, uma abordagem mais macro sobre aquelas problemáticas, sabe? Na Amazon existe um programa chamado Camper Workforce, seu nome, que basicamente contrata nas épocas de fim de ano, que uma mão de obra temporária, eles contratam essas pessoas que vivem em vans, esses work campers aqui. Eles têm um programa específico para isso. E que, em sua maior parte, contrata pessoas maiores de 65 anos, né? De uma forma precária, assim, no mínimo. São pessoas que não têm nenhum vínculo, acabam não tendo nenhum vínculo com a Amazon. São condições de extremo trabalho, assim, pesado, para pessoas que estão já numa fase avançada da vida. Turnos de muitas horas de trabalho pesado e, tipo, mecânico, assim. Tudo com o tempo, assim, o relógio ticando, porque tem que fazer sempre mais e mais e mais rápido. E machucam, que ficam com problemas de saúde depois, no joelho, na mão. A pessoa se machuca na hora do trabalho. Não tem uma diárias para descansar depois pagas, é tudo de forma não paga. Eles não pagam pelo tratamento da pessoa depois. Não é só a Amazon, tá? São vários outros lugares que tem esse tipo de trabalho. No filme, essa questão da Amazon não é abordada. A única coisa que ela fala é que paga bem. No livro, a gente vê que
Não é bem assim, que eu espero muito, muito, muito que, e é um apelo meu, assim, que as editoras, agora com essa indicação ao Oscar, que elas consigam publicar esse livro aqui no Brasil, porque eu acho que merece muito. Essa reportagem tá, assim, de verdade, muito incrível e ela é adicional ao filme. Não poderia recomendar mais a leitura desse livro. Eu tive alguns problemas técnicos com esse livro. Ele demorou um pouco para chegar, não deu tempo de gravar. Então vamos de voiceover. O Tigre Branco, escrito pelo Aravind Adiga, conta a história de um homem que nasceu em uma cidade muito pequena da Índia, da zona de escuridão, como ele chama, e sobre como ele, após assassinar seu patrão, cometeu na verdade um ato de empreendedorismo social. Ele se utiliza de um humor ácido e até problemático muitas vezes, mas muito real, para fazer críticas sociais, principalmente da realidade ou realidades desiguais e hipócritas da Índia. Vários desses paralelos são muito aplicáveis na nossa realidade do Brasil, que também tem uma desigualdade social muito acentuada. O livro é cheio de passagens marcantes, e ele conta tudo isso numa carta direcionada ao primeiro-ministro da China, que vai visitar o país. E eu achei esse recurso narrativo muito engajador. O filme é muito bom também, mas acho que o livro captura mais, como sempre, algumas sutilezas, além do humor do personagem. Apesar disso, o filme humaniza mais muitas questões. Recomendo os dois. E concluímos com sucesso a primeira parte do desafio do Oscar 2021. Eu adorei fazer essas leituras, já sei que no ano que vem eu vou querer repetir a dose, mas o Oscar ainda não passou esse ano, então na sexta-feira tem mais um vídeo falando sobre como eu fui na maratona desse ano, os meus filmes favoritos, pra quem eu tô torcendo. Me conta aqui nos comentários se você ficou com vontade de ler algum livro depois dessa. Como eu falei, todos os links interessantes e conteúdos interessantes vão estar aqui embaixo. E aí encontro vocês na sexta. Beijo!